Bom, pessoal, agora é hora de eu ficar de pé e vocês desfrutarem desse assento amadeirado maravilhoso para vocês. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria, mais uma quinta-feira, dia de estarmos exposto à palavra de Deus. Neste mês, a nossa proposta aqui para o grupo de oração era que nós meditássemos, como é o mês da Sagrada Escritura, aprofundarmos um pouco mais nessa graça que nós temos de ter a Bíblia junto conosco. Então, na semana passada, eu fiz uma pregação para estimular no coração dos presentes que estavam aqui o amor e a veneração e a correspondência para com a Sagrada Escritura. E hoje nós iremos fazer uma outra pregação. Nós iremos usar a Sagrada Escritura para aprender a defender a Santíssima Mãe de Deus. Porque não é possível que os protestantes, que deveriam ficar 5 horas de joelhos por dia agradecendo a Igreja Católica porque eles têm a Bíblia na mão, porque eu vou fazer uma pregação ensinando como ver a Bíblia para vocês, eles usam a Sagrada Escritura para atacar a Mãe de Deus. Então hoje a nossa proposta é em defesa de Nossa Senhora contra os ataques protestantes. Mas antes de começar a pregação, eu estou vendo o rosto novo aqui na Assembleia hoje. Quem que veio pela primeira vez, levante as mãos sem vergonha nenhuma. Fica com a mão levantada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês com muitas graças. Amém? Gente, antes de eu começar a pregação, utilizando as Escrituras, eu gostaria de levar vocês a um pensamento. Eu não sei, porque eu nunca conversei isso com ninguém aqui. Então, eu não posso julgar. Mas eu não sei qual é a sua relação de amor, de afeto, de respeito que você tem com a sua mãe biológica. Mas eu espero que você tenha desfrutado com a sua mãe, se ela ainda é viva e ainda está desfrutando, ou se ela já faleceu, de uma experiência de muito amor. Quando a minha mãe veio pregar aqui, eu acho que os que estavam presentes percebeu o carinho, o afeto e a admiração e o amor profundo que eu tenho pela minha mãe. A maior dor em eu ter vindo para Jaú é a ausência dela. Eu sofro todos os dias de saudade da minha mãe. Quando eu morava em São Paulo, todo dia cedo eu ia na missa com ela, rezávamos o terço, adorávamos Jesus na Eucaristia, tomávamos café da manhã, eu levava ela para a academia e depois eu ia para o meu trabalho e era uma graça muito grande. Às vezes me dá uma saudade da minha mãe que aperta o coração e só de eu falar aqui, já fico todo comovido. E se eu escutar alguém falando mal da minha mãe, ou levantando uma calúnia contra ela, ou a desrespeitando, ou a xingando, ou falando qualquer coisa contra a minha mãe, eu garanto para vocês, isso daqui eu falo sem sombra de dúvidas, seria uma dor que me afetaria mais a mim mesmo do que se uma pessoa estivesse me ofendendo. Anderson, sua mãe é uma vagabunda. Cara, é aquela mulher trabalha como um pé de boi. Quando meu pai me abandonou para viver uma vida ilícita de impureza, desfrutando dos prazeres da carne, aquela mulher segurou a onda sozinha, arrumando todo tipo de trabalho para colocar comida na mesa de uma maneira extremamente honrosa. Cuidou de mim, me educou e fez tudo por mim. Se eu escutar alguém chamando a minha mãe de vagabunda, não tem como eu não ser possuído por uma ira profunda. E existe também a tal da ira santa, né? Você se indignar contra um erro. Se alguém bater fisicamente na minha mãe, ou se alguém estiver vendo um álbum de casamento da minha família, ver a foto da minha mãe, cuspir e fazer qualquer coisa nela. Eu acho que enquanto eu fui falando da minha mãe, você pode ter pensado na sua. E como isso poderia doer o seu coração.
Agora, se um cara chegar para mim e falar assim, Anderson, a sua mãe tem pecado. A sua mãe teve um gênio forte tal dia. Eu vou ter que concordar com ele. Eu vou ter que falar, a sua também. Eu também. Por quê? Porque eis que nasci na culpa e minha mãe concebeu-me em pecado, vai dizer o Salmo 50. Agora. Eu imagino o coração adorável de nosso Senhor Jesus Cristo, quando uma pessoa, utilizando das Sagradas Escrituras como um pastor protestante na Praça da Sé, olhou para a Igreja Católica, essa mulher que vocês veneram é uma vaca. Na Praça da Sé, em São Paulo, fica uma roda com vários pastores pregando a Sagrada Escritura e algum ali ganha dinheiro para ir para prostíbulos depois. Mas se vocês escutarem esses caras pregando, vocês vão ver que a tônica deles é falar contra a igreja, contra os mistérios da fé católica e contra a Santíssima Virgem Maria. Você não vai ver esse cara ir atrás de uma pessoa perdida numa vida de pecado, ou fazer uma visita para um pobre que está necessitando, ou fazer uma obra de caridade. Não, eles são treinados para falar mal da igreja. E nesse Brasil, nós ganhamos um presente da Bélgica. Um padre belga veio para o Brasil, e o nome dele é Júlio Maria de Lombaerd. O coração deste homem era um fogo de amor pela Santa Igreja Católica. E por tudo aquilo que envolve a nossa fé, que ele teve uma vocação poderosa chamada apologética. E o padre Júlio trabalhou a apologética, que significa a defesa da fé, e escreveu inúmeros livros sobre isso. Nesse livro que está nas minhas mãos, chamado Em Defesa de Nossa Senhora contra os Ataques Protestantes, eu vou ler algumas coisas que o padre Júlio Maria faz na introdução, e eu vou estar comentando com vocês algumas coisas desse livro. Defender a honra de uma mãe querida é dever e felicidade para um filho amoroso. Como pode um filho calar-se diante dos ataques contínuos dirigidos à sua mãe? Aí eu te pergunto agora, se alguém fazer um ataque contra a sua mãe, você a defenderia? Sim ou não? Eu quero uma resposta um pouco mais contundente, porque você é muito bonito para dar uma resposta Xuxa assim, desse jeito. Então eu te chamando de bonito, você fica até feliz agora, né? Seu lindão, sua lindona. Eu vou te perguntar de novo. Se alguém fizesse um ataque contra a sua mãe terrena, você a defenderia? Sim ou não? E eu vou te falar o motivo. O primeiro motivo que você tem para defender a sua mãe, sabe qual que é? Porque você a conhece. Porque você conhece a sua mãe, você a ama. Por que que os católicos têm dificuldade de defender a Nossa Senhora? E aqui eu vou entrar num problema crônico do Brasil. Porque eu já preguei em 8 países e eu percebi que pelo menos nos Estados Unidos, que eu já fui fazer missão lá 4 vezes, a formação lá é totalmente diferente da daqui. Os católicos do Brasil foram envolvidos por uma nuvem muito perigosa dentro da igreja chamada sentimentalismo. E muitos católicos começaram a viver por aquilo que eu sinto. Então, quer dizer, eu senti uma presença gostosa disso. Eu tive um arrepio disso. E aí eu vou falar uma coisa muito sincera para vocês aqui agora. Uma pessoa que vai na igreja
e fica uma missa toda repousada, ou diante de uma adoração, diante do Santíssimo Sacramento inteira repousando, essa pessoa está precisando ir um pouquinho numa visita num psiquiatra. Por quê? Porque quando o São Francisco de Sales estava adorando Jesus na Eucaristia, uma mosca pesava na cabeça dele e ele ficava com as mãos assim para não perder a reverência. As pessoas ficam deitadas na presença de Jesus. Isso é muito esquisito durante tempos. Jesus disse para Santa Gertrudes: as maiores graças que você perdeu foi quando você teve um momento de distração diante da minha presença. Eu não estou falando que não pode ter repouso, mas eu já vi uma pessoa ficar 50 minutos no chão e quando o Santíssimo Sacramento é recolhido, essa pessoa levanta na hora. Como é que estranho. E aí as pessoas elas começam a viver de sentimentos. E como que a vida de oração dessa pessoa é baseada em revelação? Ela nunca leu nada de mística, mas todo dia Deus fala com ela trocentas palavras. Eu não acredito em 99% dessas palavras que vem nessa pessoa. Para mim, a maioria é tudo subjetivo. Por quê? Agora eu vou te dar a minha razão. Você vai pegar essa pessoa que está 50 anos na igreja e um protestante chega para ela, começa a falar mal de Nossa Senhora, da Eucaristia, da não existência do purgatório, de coisa de imagem. Na hora dessa pessoa que está 50 anos na igreja, vai defender a fé, ela começa a engasgar. Não sei. E aonde que é um grande problema disso? Há um desprezo pela vida intelectual. Ocorreu no Brasil um desprezo pelo estudo. Por quê? Porque a maioria das pessoas que está nas seitas protestantes eram todos católicos que não teve uma formação sólida e um conhecimento da verdade. Um conhecimento da verdade. Viveram uma fé sentimento e muitos falam assim: por que você saiu da igreja? Por que você foi para a igreja protestante? Não, porque aqui eu estou me sentindo bem. Há um arrepio. Há uma coisa gostosa. E o católico não vive por aquilo que ele sente, ele vive por aquilo que ele crê. E aí se você perguntar para o católico o que é a fé, o padre Leonel Franca vai dizer que a fé é a adesão da inteligência a uma verdade que Deus revela por meio da sua igreja. O Papa Bento XVI disse no documento Dominus Iesus: a verdade integral só está na Igreja Católica Apostólica Romana. E isso deveria ser um motivo de muita alegria para nós. E aí os protestantes nadam de braçada por causa dos católicos incautos e ignorantes. Por isso que eu tenho usado um bordão direto no meu Instagram: católico ignorante é um futuro protestante. E o quarto concílio lateranense vai dizer, meu povo, a ignorância é a mãe de todos os erros. E aí ele vai falar uma coisa séria aqui, o Padre Júlio. Pode haver, sem dúvida, entre estes protestantes, pessoas de boa fé devido ao quê? A ignorância religiosa. Seduzidos também, como são pela livre interpretação da Bíblia. Porém, da parte dos seus pastores, há muita perfídia e má fé, ou então uma ignorância fenomenal. Entre esses pastores há muitos traficantes, tristíssimos cavadores de vida, fazendo de seu ofício não um instrumento de fazer amar a Deus, mas sim de ódio, de calúnia contra a Igreja Católica, vendendo as almas à troca do dinheiro que lhes vai proporcionando a sua vida de caluniadores. Quando um pastor protestante chamado Morris Cerulo veio no Brasil, estava junto dele um outro pastor protestante chamado Caio Fábio. Aí eles foram num estádio, aonde ia ter um evento. E num determinado momento o pastor Morris Cerulo estava no altar, no palco, e chegava e falava assim: aqui na direita tem um homem recebendo uma cura que está levantando da cadeira de roda. O Espírito Santo me mostra aqui outra pessoa. E o que aconteceu? Ali estavam os atores levantando das cadeiras de rodas, posicionando os lugares estratégicos. Aí o pastor falou: o que está acontecendo? Não, é porque a gente faz assim.
Na hora da oração, vai começar a pipocar os milagres. Quando esses caras que são contratados levantarem, vai haver uma comoção geral no estádio. Assim que terminar a oração por milagres, entra o momento da oferta. Porque os crentes vão entender uma lei de marketing chamada reciprocidade. E quando eles verem os milagres, eles vão querer retribuir a Deus, porque a doutrina protestante ensina isso. Retribuir a Deus de que maneira? Dando oferta. E aí a gente rapa a carteira, o pente do cabelo, o óculos, o sapato, a cueca do crente. Eles dão tudo. E muitas vezes, por que a primeira coisa que acontece quando se entra numa igreja protestante, o pastor desce a lenha na igreja católica? Porque ele não quer perder o membro, porque o membro sustenta com o dízimo, com a oferta. Porque se você não dá dízimo dos 10% na igreja protestante, teve um pastor que falou, você não deve sentar no banco da igreja se você não der o dízimo. E depois ele traiu a esposa dele de maneira extraconjugal e engravidou uma jovem na igreja, o tal desse pastor. Então, há muita perfídia, há muita malícia, há muita maldade. Eu não estou generalizando falando que é todos, porque deve ter gente de boa fé lá que não conheceu a verdade da igreja. Mas toda pessoa que tem boa fé, ela se rende à fé católica, porque aqui está toda a verdade. E aí, eu gostaria de falar uma coisa para os senhores. Aonde está o ponto central de por que os protestantes perseguem tanto Nossa Senhora? O ódio, vai falar o padre Júlio Maria, desses infelizes, mas infeliz é porque não conhece a verdade. Desses infelizes sectários, excitado pela serpente, que é o diabo, que já seduziram nossos primeiros pais, concentra-se de modo particular sobre a Santíssima Virgem, por saberem que no dizer dos santos, e quem dizia isso era São Bernardo de Claraval, um verdadeiro devoto de Maria não pode se perder. Satanás, vai dizer o padre Júlio, que quer perder as almas, custe o que custar, procura arrancar das mãos dos cristãos esta garantia de salvação, e para isso suscita bandos de exploradores que ele intitula e faz chamar pelo nome de pastores, mas que não passam de lobos devoradores, como diz o Divino Mestre. Esses pastores querem, antes de tudo, ganhar a vida. Aí eu falei desse negócio já, que é seduzi-los. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Isso daqui que o padre Júlio Maria de Lombardi disse é uma coisa extremamente séria. Quando você pega Santo Afonso, Santo Agostinho, São João Crisóstomo, Santo Alberto Magno, Santo Agostinho, os santos da Igreja Católica, e principalmente os doutores, que receberam mais luz na inteligência da sabedoria, gente, é unânime. Por exemplo, São Boaventura, que é doutor da Igreja, aquele que é assinalado pela devoção à Virgem Maria, o seu nome será assinalado no livro da vida. Eu já preguei isso aqui nesse grupo, já preguei isso lá em cima, já dei testemunhos particular de experiências da eficácia da intervenção de Nossa Senhora na vida de uma pessoa para salvar a alma dela. E quem que está interessado, gente, em levar essas almas para o inferno? É o diabo. E aí ele suscita uma legião de pessoas contra a Santíssima Virgem Maria, porque fica mais fácil de levar almas para a condenação eterna quando elas estão longe de Nossa Senhora. O que o diabo disse para São Domingos de Gusmão, numa pregação que ele estava fazendo, que caiu um possesso, porque ele tinha atacado os mistérios do Rosário. O demônio disse, na frente de mais de 100 mil pessoas, você é o homem mais odiado do inferno, porque você nos arranca almas com esta pregação do Rosário. E nós, como católicos, entendendo isso de maneira mais profunda, deve-se gerar em nós pelo menos uma responsabilidade da busca do estudo para conhecer mais e poder defender Nossa Senhora. Esta é a primeira parte da minha exposição da pregação, para vocês entenderem da onde vem todo esse ódio, irmãos. Porque é inconcebível não amar a Santíssima Virgem Maria. Se São Felipe Neri dizia que deveria ser construído hospícios para quem não procura salvar a sua alma, eu, parafraseando São Felipe Neri, digo, deveria ter um hospício para quem não ama Nossa Senhora. Concorda comigo, Padre Armando?
O padre Amando falou que concorda. Olha ele lá atrás, lá, ó. Coisa mais linda de Jaú, meu Deus do céu. Então vamos lá. Agora eu leio e comento para vocês. Obscuridade de Maria. Diz o amigo protestante que os escritores sagrados envolveram Maria Santíssima no silêncio completo. Ele vai falar: que estranha a asserção, que calúnia e quanta ignorância do Evangelho. Se Jesus Cristo falou pouco de sua Mãe Santíssima, os anjos falaram, os evangelistas falaram, o povo falou, o céu e a terra falaram, e até Lutero falou. Será preciso recolher tudo o que disseram? Seria escrever um livro? E ele vai dizer: resumamos, pois. Disse acima que o culto de Maria é essencialmente um culto evangélico, e provando isso, tudo está provado. E aí o padre Júlio vai dizer: que culto mais evangélico do que aquele que começou no evangelho com essa homenagem linda do céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Meus queridos irmãos, mês da Bíblia. Isso está na sua palavra aí com você ou na sua casa, sim ou não? Quando você reza o terço, você fala isso, não fala Ave Maria, cheia de graça? Aqui que está o miolo da coisa. Dentro desse texto, há uma riqueza de verdades profundas. Por exemplo, quando o anjo chega para Nossa Senhora e diz a ela: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. No Antigo Testamento, a manifestação angélica ocorria como? Em todo o Antigo Testamento, um anjo chegava diante de uma pessoa e não falava uma palavra. Por quê? Porque ou o profeta, o rei, o sacerdote, ele olhava para aquela figura angelical. Eu nunca vi um anjo, mas deve ser, sei lá o que dizer, da beleza, da pureza de um anjo, do amor que ele carrega a Deus, do fogo de graça que o envolve. Eles ficavam assim. E o anjo, para tirá-lo desse transe de êxtase, falava alguma coisa. Aqui a coisa é toda diferente. Por quê? Porque o livro de Cânticos, capítulo 6, versículo 10, vai dizer o quê? Quem é esta que avança como aurora, terrível como exército em ordem de batalha? Aonde está a interpretação correta disso? Isso daqui é uma prefiguração da Virgem Santíssima, porque ela está em Gênesis 3,15, ela está em Isaías 7,24, ela está em Provérbios 8,35. A Nossa Senhora ocupa diversas páginas do Antigo Testamento como filho dela, prefigurada. Então, quando se diz, o Cânticos, nessa passagem que eu citei, o anjo olha para Nossa Senhora e não é ela, gente, que fica vislumbrada com a presença do anjo. Porque Nossa Senhora era dotada de um dom chamado préternatural, que ela tinha um conhecimento do mundo sobrenatural e ela estava acostumada com isso. Mas por que o anjo, quem é essa? Porque quando ele fala cheia de graça, significa que ela é ausente de pecado. E no Salmo 50, eu já citei aqui, repito: eis que nasci na culpa, minha mãe concebeu-me no pecado. O pecado que nós herdamos de Adão e Eva nos deixa deformado ante a Imaculada Conceição de Maria. E o anjo olha para ela e diz: Ave cheia de graça. Esta palavra nunca tinha sido usada no Antigo Testamento, não será usada mais por ninguém, porque a plenitude da graça que Nossa Senhora teve, e Santo Agostinho dizia: Deus reuniu todas as águas e chamou-a de mar, e reuniu
todas as graças e chamou-a de Maria. São Boaventura, na sua compreensão de Nossa Senhora, dizia que Deus reuniu todas as águas e chamou de mar, e reuniu todas as graças e chamou-a de Maria. O anjo diz isso. Agora você chega para um protestante e fala: o que você vê aqui? Aperta ele e começa a falar sobre a teologia da graça. Fala: o que é a graça? O que significa ser cheio da graça? Ele vai falar: não sei. Mas por que você não gosta de Nossa Senhora? Porque meu pastor me ensinou a ter ódio dela. Aí você vai ver aqui como que é grandioso um simples versículo, o que contém ali. A plenitude de graça que está em Nossa Senhora. Agora eu te pergunto, por meio desse mistério, começa ali o desenrolar da encarnação do Verbo. Um protestante lendo esta palavra, ele não poderia perguntar uma coisa assim? Qual? Lucas 1,37, mais para frente, vai dizer que para Deus nada é impossível. Ele precisava escolher a Santíssima Virgem Maria, liberar sobre ela uma graça da redenção antecipada, e fazendo com que o sangue dele fosse aplicado sobre a Virgem Santíssima e tirar todo o peso do pecado e fazê-la imaculada, a ponto de querer ficar no ventre de Nossa Senhora durante 9 meses. Ele precisava ter usado de uma mulher? Ele precisava ter vindo dessa forma? Não. Ele poderia ter aparecido numa fase adulta, com 30 anos de idade, recrutar os seus discípulos, começar a pregar o evangelho. E como que ele surgiu no nosso meio? Ele é Deus, ele faz o que ele quer. Para ele nada é impossível. Mas esse foi o caminho que ele escolheu. Agora, eu vou olhar para Deus e falar para Deus que ele não tem sabedoria, que ele não sabe o que faz. Eu vou dar conselhos para ele de discernimento, de prudência, de decisão. Ou seja, se ele quis vir no nosso meio e nascer de uma mulher, entre todas bendita e escolhida, por que ele fez isso? E qual que seria as qualidades de virtudes de uma pessoa que ele deveria conviver com ela durante 30 anos? Aí eu pergunto para o caro pastor protestante, para o caro protestante que tem raiva de Nossa Senhora. Eu falo: vocês exaltam Paulo, que era um assassino, um perseguidor dos cristãos. Exaltam Pedro, falam dos apóstolos, dos grandes feitos dele. Esses homens eram íntimos de Deus. Eles andaram com Jesus Cristo. Que lindo, que maravilhoso. E o pastor prega lá em cima do púlpito, o povo chorando, dando glória a Deus, aleluia. Que homem poderoso Paulo. A sua pregação era arrebatadora, era um fogo. Jesus ficou no ventre de Maria Imaculada durante 9 meses e desfrutou da companhia dela ocultamente durante 30 anos. E São Luís de Montfort diz que Jesus deu mais glória a Deus sendo submisso à Virgem Maria durante 30 anos do que se ele tivesse convertido o mundo inteiro. Agora, São Luís de Montfort, que entendia a Escritura, disse o quê? Para glorificar a Deus, nós temos que imitar o caminho de Jesus. São Pedro Julião Eimarde diz que o caminho de Jesus é de Belém até o Calvário. Ou seja, quem foi a pessoa que Jesus Cristo passou mais grudado com ela durante o tempo da sua vida? Como é o nome dessa pessoa? Como é o nome dela, Elisete? Bom, então, se eu quero imitar Jesus, que é Deus, ele esteve mais com a mãe do que com qualquer outro discípulo, do que com Maria Madalena, do que com qualquer outra coisa. E quando no alto da cruz,
Ele olha para o discípulo a quem ele mais amava e olha para a Virgem Maria, e ele traça o caminho do discípulo do amor, o mesmo caminho dele. Mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Ele manda São João morar em Éfeso com Nossa Senhora. Ele falou, o caminho que eu trilhei, eu quero você que é o discípulo do amor, porque o caminho do amor eu aprendi com a minha mãe. Eclesiástico 24:24. Eu sou a mãe do puro amor. Não tem um ser na face da terra que tenha amado mais do que a Santíssima Virgem Maria. Por quê? Por causa da impecabilidade dela. Ela não conheceu a inveja, ela não conheceu a fúria, ela não conheceu o orgulho. Nossa Senhora é um fogo puro de caridade. E aí Jesus manda o seu discípulo predileto para morar com a Nossa Senhora, e os protestantes têm desprezo por ela. Eu não consigo entender isso, isso não entra na minha cabeça. Fala assim, e nem na minha. Fala aí. Quero continuar aqui, trazendo para vocês aqui coisas profundas. Que horas são? 8:55? Coisas profundas aqui, ainda sobre o anjo, que aqui você vai ver coisas lindas aqui, ó. De fato, eu vou te falar quem está comentando isso daqui. De fato, faz notar Santo Tomás de Aquino, ele é chamado de doutor angélico. Olha o nível da recepção de sabedoria que ele recebeu do Espírito Santo. O homem deve inclinar-se perante o anjo, ainda trabalhando nisso, porque ele é inferior em 3 coisas. Em que 3 coisas que o homem é inferior do que o anjo, vai dizer Santo Tomás? Em dignidade, em união com Deus e em graça. Ele continua falando de Maria, mas aqui os papéis são invertidos. A Virgem Maria é superior ao anjo nesses 3 pontos. Os anjos são mensageiros de Deus. A Virgem Maria foi escolhida para ser a sua mãe. Quantos anjos existem que são mensageiros de Deus? O irmão ali levantou a mão, 3. 3 que nós sabemos o nome, que a Sagrada Escritura revelou. Agora, o Padre Pio disse que se os demônios todos se juntassem, eles tampariam o sol. Caiu 1/3 dos anjos. Você tem noção quantas vezes que o sol é maior que a terra? Você tem noção quantos anjos que são mensageiros de Deus? Porque os nossos anjos da guarda, eu não sei o nome dele, mas ele também é um mensageiro. Agora, olha que coisa linda isso daqui. Os anjos são mensageiros de Deus. Maria foi escolhida para ser a sua mãe. Aí um dia eu conversava com um protestante. Ele falou, o que essa Nossa Senhora de vocês aí fez demais? Eu falei, ela é a mãe do Cristo e trouxe ele. Ah, mãe do Cristo. Quando eu olhei para ele, eu falei, estou diante de uma pessoa profundamente cega. Olha aqui, Santo Tomás, a comparação. Os anjos cercam o trono de Deus. Maria carregaria ele em breve no seu próprio ventre. Os anjos recebem as graças conforme a sua hierarquia e missão. Maria está cheia de graça pela dignidade que o Altíssimo vem lhe revelar. Sabe o que Santo Tomás disse? Por ser mãe de Deus, a dignidade de Nossa Senhora é quase infinita. Eu fiz um vídeo no meu canal, eu gostaria até que vocês assistissem, porque é muito bonita essa história, de um pastor protestante chamado Bruno Cornocciola, que estava com uma faca afiada para matar o Papa, escrevendo um sermão contra a Virgem Maria, e os filhos dele estavam brincando num parque e sumiram, estavam jogando bola. Aí ele vai e começa a ver os filhos, eles estão estáticos assim de joelho e começam a olhar assim, num êxtase profundo, né? E começa a falar, linda senhora, linda senhora. Ele começa a chacoalhar, tenta levantar o filho, não levanta, ficou duro. Aí o outro vai também, entra no êxtase e começa, bela senhora, bela senhora, bela senhora, até que a Nossa Senhora aparece para esse protestante
e diz para ele: Bruno, chega de perseguição, volta para o santo redil, a igreja que o meu filho fundou na terra. Gente, esse testemunho é cabuloso, chama Nossa Senhora da Divina Revelação. O que os filhos dele começaram a falar quando viram Nossa Senhora? Linda senhora, bela senhora. É tanta graça que Nossa Senhora recebeu, é tanta beleza que Nossa Senhora recebeu, que só uma pessoa com a mente sobre uma influência dos poderes demoníacos não conseguem ver essa verdade. Isso não é coisa natural, gente. Nós não estamos falando de uma pessoa que entra numa escola e tem dificuldade de português e matemática. Nós estamos falando no campo sobrenatural, é um travamento no campo sobrenatural cuja influência vem do diabo. É, pois, necessário que a Virgem permaneça de joelhos e que o arcanjo se incline diante dela. Olha o que o padre Júlio Maria vai dizer aqui. Aqui você vai gostar muito também. E aqui, gente, você vai perceber uma coisa. Quanto mais profundidade de conhecimento uma pessoa tem, mais ela compreende e pode defender. Quando o arcanjo fala do nome dela, Maria, o que significa o nome dela? E aqui você vai aprender lindamente por uma boa base de uma estrutura bíblica. E esta virgem chamava-se Maria. O próprio nome da virgem deve ter um significado divino, pois é uma tradição fundada que tal nome foi dado por Deus, revelado aos progenitores de Maria. Então escuta bem isso daqui. Maria em aramaico é Mariam. Em hebraico, Maria em aramaico, Mariam, e em hebraico, Mariam. Que significa o quê? Estrela do mar, amada por Deus, senhora ou princesa. E aqui vai vir o que você vai entender, que você vai achar lindo demais. Essas três significações são como três títulos dela, exprimindo de modo metafórico as grandes prerrogativas da Santa Virgem. Então, a primeira foi estrela do mar. Por que ela é uma estrela? Isso daqui é um significado bíblico. E o padre Júlio Maria de Lombardi vai trazer aqui, ó. Ela é uma estrela luminosa pela sua santidade consumada, pelas suas virtudes sublimes, que ilumina todos os que navegam nas ondas do mar tumultuoso que é o mundo. Nossa Senhora tem esse nome por causa da sua santidade sublime. Eu posso ter dito isso já aqui no grupo, mas eu não canso de me dizer, porque tem 7 pessoas novas aqui e isso mexe comigo. Se você for para o livro do profeta Isaías, no capítulo 6, você vai ver os serafins na presença de Deus. Que os serafins têm várias, como que é que fala, meu Deus do céu? Hierarquia angélica. Principado, trono, dominação, arcanjo, os santos anjos. Tem 9 coros dos anjos. E os serafins é um coro dos anjos. Por que o serafim está ardendo em fogo? Porque não tem como você ficar na presença de Deus e ficar gelado. É o fogo do amor divino. O que você acha que um serafim, se subisse no alto dos céus e começasse a bater as suas asas, iria acontecer com os homens na face da terra? Esses homens iam pegar todo fogo por causa do amor divino. Se Santo Tomás de Aquino ensina que o menor anjo da corte celeste, se Deus ordenar que ele destruísse o universo, não o mundo, o planeta Terra, o universo, com uma sentença, o universo estava acabado mediante o poder do menor anjo da corte celeste. Um serafim? Você está louco. Você está doido. Um serafim é um poder de fogo enorme. E sabe o que Ricardo de São Vítor, um grande teólogo da Igreja Católica, diz? Que esse serafim deveria vir aprender a amar a Deus no coração de Nossa Senhora. Cara, quando eu li isso, daí eu fechei o livro e comecei a chorar e pedi para Deus, eu falei assim, me dá uma gota dessa revelação aqui, pelo amor de Deus. Eu falei, me dá uma gota para que eu possa entender o que é a sublimidade dessas palavras. Se um serafim daquele
poderia incendiar os homens do mundo todo. Eu falei, ele tem que vir aprender a amar a Deus do coração de Nossa Senhora. Como que era o coração de Nossa Senhora, então? Uma coisa eu tenho certeza, se um anjo viesse aqui, ele não conseguiria explicar. É um mistério entre ela e Deus. E quando se fala de santidade, São Francisco de Sales diz que o santo é aquele que cumpre o primeiro mandamento com excelência, amar a Deus acima de todas as coisas. Quem que eu comparo o amor a Deus com Nossa Senhora? É impossível comparar o amor a Deus com Nossa Senhora com qualquer santo que tenha na igreja. Estrela do Mar significa isso, meus irmãos. Tudo está no nome de Maria, tudo isso está junto, toda essa glória, toda esta graça, todo esse poder, toda essa sublimidade, está tudo no nome dela, que é o significado todo dela. E ainda vai dizer aqui, ó, as suas virtudes. A gente olha, por exemplo, para um São Dióscoro. São Dióscoro teve uma virtude da castidade imensa. Uma mulher queria dar uma namorada com São Dióscoro, ele era um homem muito santo, e ela não queria nada com ele, ele amarrou, a mulher amarrou ele na cama, e como foi para cima de São Dióscoro, o que ele fez? Mordeu a língua, tirou um pedaço dela e cuspiu na cara da mulher. Ela ficou aterrorizada e foi embora. Ele perdeu a língua, mas não perdeu a castidade. Se você perguntar se esse menino tinha virtude da castidade, ele tinha. Bem elevada. Aí se você pergunta se aquele mártir, já eu vou lembrar o nome dele, me deu um branco, mas é só eu falar a história dele que vocês vão lembrar na hora. O que morreu na grelha assado. São Lourenço. Foram pegar ele na igreja, ele queria me dar os bens da igreja, os bandidos disseram, ele catou as crianças, não, quer os cálices, falou, não posso porque não é meu, então a gente vai te assar. Aí colocaram São Lourenço de um lado, e aí quando ele falou, aqui já está todo assado, vira do outro, falou, ainda se quiser comer, come um pedaço porque é carne católica, carne boa. Ainda deu risada na hora do martírio dos algozes. Se olhar para um cara que foi assado numa grelha e falar que ele não tem a virtude da fortaleza, o que é a virtude? É uma disposição para fazer o bem, é um bom hábito. Nossa Senhora teve mais virtudes que todos os santos juntos, porque o Dióscoro se destacou pela castidade, esse se destacou pela fortaleza, alguns se destacam pela mansidão, como São Francisco de Sales. Nossa Senhora teve todas em abundância e mais que todos os santos juntos. Só que aí o protestante fala, nossa, mas ela nem aparece na Bíblia. Sabe qual que é o problema? Jesus diz uma coisa que isso daí vocês têm que entender que eu vou dizer agora, católico. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua... Na formação que eu dei lá para vocês sobre vida de oração, eu perguntei e falei assim, o que é o reino de Deus que Jesus mandou buscar em primeiro lugar? Aí Jesus deu uma resposta. Está em Lucas 17, eu não sei se é 21 ou 24. Ele disse o quê? O reino de Deus está dentro de vós. O protestante parece que ele não entende que a santidade é uma coisa interna. Ela vem do coração. Você sabe o que aconteceu com um padre que leu a história de uma alma de Santa Teresinha? Ele chegou no convento em Lisieux e falou, gente, vocês precisam canonizar essa menina, ela é uma santa. Ele leu a história de uma alma, ele teve a percepção da grandeza de alma de Santa Teresinha. Você sabe o que é a mestra de noviço lá? Ela tá ali, ó, linda, me ajuda aqui na pregação que você amava muito Nossa Senhora, me dá uma força aqui. Você sabe o que aconteceu? A mestra de noviço lá que conviveu com Santa, ela morava aqui comigo, uma menina normal. Não tinha nada de extraordinário nela. Ela conviveu com Santa Teresinha e não percebeu algo. No coração dessa menina havia um vulcão de amor divino. Tanto que São Pio X disse depois o quê? Santa Teresinha é a maior santa dos tempos modernos. Que oração, gente? A Ana já cortando, é para terminar o grupo. Não. Tô zoando, tô brincando. E aí... não perceberam. A mulher falou, nossa. E hoje é doutora da igreja e uma das santas que mais cresce em devoção. Nossa Senhora tem que ficar falando muito e tal? A coisa de Nossa Senhora está em 1 Samuel 16, 7, meus irmãos. O homem vê a face,
Mas Deus vê o coração e sabia o que tinha no coração da Imaculada Virgem Maria, que amou a Ele da maneira mais perfeita e mais sublime. E como que eu não hei de amá-la, essa mulher? Bendita, santa, imaculada. Estava no nome de Maria. Olha que coisa linda aqui que nós temos ainda sobre Nossa Senhora. Que culto mais evangélico e bíblico do que aquele que nos mostra Maria cooperando pelo livre consentimento de sua fé, de sua virgindade, de sua humildade ao mistério inicial do cristianismo, coberta pela sombra do Altíssimo, revestida do Espírito Santo e concebendo em seu seio virginal o Filho de Deus. Daniel é tremendo, pegam os protestantes. Ele foi lá na cova. E quando Daniel estava lá na cova, aquele leão estava querendo devorar Daniel. Oh, glórias! Mas quando o leão foi lá tentar pegar Daniel, tem uns pentecostal que é cabuloso assim, né? Chegou perto dele. E Daniel não tinha cheiro de carne, ele tinha cheiro de espírito. Aleluia, Deus. Daniel é tremendo. Elias orou. Que fé que ele omitiu, irmãos. Aleluias. Caiu fogo do céu, irmãos. Aí eles vão e exaltam todo mundo. Elias exalta o Daniel. Aí chega a Nossa Senhora. O que essa mulher tem de mais? Quebra a imagem. Você lembra da treta que deu aqui no Brasil, né? O pastor da Universal metendo a bica na imagem de Nossa Senhora. Tem uma pastora aí que eu não quero falar o nome, que vai nos santuários marianos e fala para ungir as imagens de Nossa Senhora, que por trás de cada santuário mariano há um principado demoníaco para destruir a nação brasileira, que Nossa Senhora é um demônio travestido. Ih, gente, o que eu já escutei falando de Nossa Senhora? O que eu vou comparar? A fé desse cara que fez descer fogo do céu do que com a fé de Maria, que fez o Verbo encarnado estar no ventre dela para vir morar no nosso meio e morrer na cruz pela nossa salvação. O que seria de um protestante se Maria tivesse dito não para o anjo? Não é verdade, irmã? A Virgem Maria tinha liberdade de poder falar sim ou não? Agora me diga uma coisa. Eu vou falar um negócio aqui. Quem é imaculada, sem pecado e que recebeu uma visita de um anjo? De quem que é essa que eu estou falando? De quem? Enganei vocês, ainda bem que consegui. Sabe quem que é essa? Eva. Eva era imaculada, cheia de sublimidade e recebeu a visita de um anjo chamado Satanás. Só que ela estava limpa, pecou, trouxe o pecado original para toda a humanidade. Nossa Senhora também poderia ter pecado, podia ter rejeitado o plano de Deus, mas por causa do sim dela, o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, e se nós temos esperança de salvação por causa daquele sangue derramado, foi por causa de um sim de uma mulher que mudou a história do mundo. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se-me segundo a tua palavra, Lucas 1:38. Como não hei de amar a Nossa Senhora e de não olhar para a fé de Maria, meu Deus do céu? Está na Bíblia. Aí ela chega lá na casa da sua prima Santa Isabel. De onde me vem a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Pois assim que a voz da tua saudação me chegou nos ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu ventre. A Santa Isabel ficou feliz de receber Nossa Senhora em casa? Sim ou não? Aí no final do grupo a gente faz um sorteio. Leva a Nossa Senhora para casa. Você fica feliz de levar a Nossa Senhora para sua casa? Sim ou não? Leva isso daqui na casa de um protestante para você ver o que ele vai falar. Sai daqui, porque isso daqui é um demônio, é uma idolatria toda. Vocês são adoradores de imagem. Você adora imagem? Eu não adoro imagem. De jeito nenhum. Eu adoro Jesus presente no Santíssimo Sacramento, que está ali no sacrário. Mas é calúnia atrás de calúnia que fazem contra nós. Mas calma lá.
Eu não posso terminar essa pregação sem falar isso. Jamais no nosso coração pode ter ódio por um protestante. Dom Bosco nos ensinava: amemos as pessoas, mas reprovemos os erros. Mas contra o erro eu tenho que me enojar contra o erro. Enojar. Para mim tem que ser, depois dessa pregação, para mim e para você, a gente escutar falar mal de Nossa Senhora, a gente tem que corar e falar: não pode. A Sagrada Escritura deixa clara: de onde vem a minha honra de vir a minha mãe e do meu Senhor? Quem que avisou para Santa Isabel que Nossa Senhora estava grávida? Ela não sabia. Ali foi uma profecia totalmente ligada ao Espírito Santo de Deus. Agora veja bem, prega sobre os milagres da Bíblia. Me ensina como que esse negócio que aconteceu com a Virgem Maria, como se fará isso, pois não conheço o homem. Aí por isso que eu falo, gente, eu amo ser católico, porque São Gregório Nazianzeno diz que quando Nossa Senhora falou isso, ela estava dizendo para o anjo: eu prefiro renunciar à dignidade de ser mãe de Deus do que perder a minha virgindade. Nossa Senhora tinha um amor pela pureza tremendo. Só que o plano de salvação era ela que ia ser eleita. E o que o céu faz com ela? O Espírito Santo de Deus gera nela o Verbo eterno. Não tem, gente, como olhar para isso e ficar indiferente. Nosso coração deve pular, deve ter uma admiração, um louvor a Deus, um entusiasmo, uma alegria e falar: que coisa linda! Que outra mulher da humanidade que viveu uma coisa tão sublime como nós? Nenhuma! Bendita sois vós entre todas as mulheres. Gente, vocês têm noção do que Nossa Senhora viveu quando Jesus estava no ventre dela? Eu tenho um livro lá na editora que chama A Vida Íntima da Santíssima Virgem Maria, escrito por um padre místico chamado Oller, que olhava para o Evangelho e entendia coisas profundas. A eleição da tua vida e o teu chamado para fazer parte da Igreja Católica aconteceu em uma conversa que ela teve com Cristo quando ele estava no ventre dele. Gente, eu sei que são coisas sublimes e difíceis de entender, porque é assuntos elevados, é uma mística violenta, é o tempo de Deus, é coisas que ele opera de uma forma muito elevada. Mas o que Nossa Senhora viveu com Jesus no ventre é uma coisa muito forte, por quê? Porque ela não tinha pecado e ele é Deus. O Criador do céu, o Deus que fez o mundo com a palavra faça-se o sol, estava no ventre dela. E os protestantes lá olham para aquilo e não ficam admirados. Isso, gente, daí a gente precisa entender isso. E agora eu termino. Eu queria falar da virgindade perpétua de Maria hoje, mas outro dia eu faço uma pregação só sobre essa. Mas queria falar um negócio para vocês aqui agora para a gente terminar. No alto da cruz. Cara, eu vou falar, isso daqui é muito lindo. Mas antes de falar isso, eu quero ver se você vai acertar. Eu acho que depois dessa pregação, Elisete, a pessoa que levar a Nossa Senhora para casa vai ficar toda, cara. Vai sair daqui, ó, na alta. Porque ganhar Nossa Senhora depois de uma pregação sobre ela, hein? Meu Deus do céu, que delícia. Deixa eu perguntar uma coisa para você aqui e me responda. Eu quero ver você acertar isso daí. Dentre os discípulos de Jesus, escuta aqui, meu fofo e minha fofa. Quem é, dentre esses discípulos, o discípulo amado de Jesus? Quem? João. Quem respondeu João, tá certo ou tá errado? Tá certíssimo. João, o discípulo a quem Jesus amava. Ele está na cruz. Todos abandonaram e aquele João teve a graça de uma fidelidade exemplar. No alto da cruz, Jesus desfigurado, nu, saindo fezes pela boca dele, como o Pierre Barbet viu no Santo Sudário, as vísceras de Jesus toda para fora, o estômago dele aberto, desfigurado. A Bíblia diz em Isaías 53 que dava para contar os ossos de Jesus. Imagina a situação
do Calvário. Imagina para Jesus falar alguma coisa naquela situação em que ele estava. Dentre as 7 palavras na cruz, ele olha para Nossa Senhora e diz: mulher, eis aí o teu filho. E diz para ela: filho, eis aí a tua mãe. João levou Maria para casa e morou com ela em Éfeso. Eu tenho uma pregação que eu fiz, se você estiver no grupo, eu vou te falar ali naquela pregação como que era a comunicação de São João com a Virgem Maria em Éfeso. Você vai ficar louco quando você escutar. Agora entenda uma coisa aqui. João, ele foi uma pessoa, ele existiu. Só que na linguagem bíblica, ele figura os eleitos e os mais amados por Deus. É uma característica comum de nosso Senhor Jesus Cristo entregar a mãe dele para aquele a quem ele mais ama. Aí você me objeta e fala assim: Anderson, mas Jesus não tem predileção de amor por ninguém. Jesus, ele não tem predileção por salvação. 1 Timóteo 2, 4 e 5. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, para salvação. Agora você pode ter certeza que Jesus é muito mais amigo de Santa Teresinha do que da Dilma. Só dando um exemplo, assim, usei, não sei o que ela veio na minha cabeça. E aonde que eu termino esta pregação aqui? Se no seu coração você nutre um afeto por Nossa Senhora, se você nutre amor pela mãe, admiração, se você sente necessidade na sua vida católica de inserir uma espiritualidade mariana, com a reza do terço, do rosário, do ofício, e principalmente se você percebe que essa oração produz fruto na sua vida, e você quer produzir fruto porque você a ama, porque você não quer magoar o seu coração, e se você tem uma percepçãozinha que no seu coração há um espaço para Nossa Senhora privilegiado, eu não tenho dúvidas em te dizer nesta noite que você é um predileto de Jesus. Como assim, Anderson? Jesus me ama mais do que outras pessoas? Eu vou ter que ser 100% sincero. Sim. Sim. E você não tem que ter ciúmes disso ou ficar pensando nisso, porque eu tenho certeza absoluta que Jesus amou muito mais o Padre Pio do que eu. Isso daí eu não tenho nem dúvidas. Para mim, isso daí é inegável. E tá tudo ótimo. Mas uma coisa eu tenho certeza. Aqueles que têm um amor profundo por Nossa Senhora são prediletos de Jesus. E o que eu queria deixar muito claro para você, que eu gostaria que você internalizasse isso não como um sofisma da minha parte, não como mera retórica, porque eu não venho pregar nesse grupo de oração toda semana para brincar. Mas eu gostaria que você entendesse isso na profundidade da sua interioridade. Você estar aqui hoje, sentado neste banco agora, presente aqui neste momento, nessa noite. Eu não tenho dúvida nenhuma que Jesus está fazendo uma eleição contigo nesta pregação. Eu poderia ter pregado sobre o Calvário antes, mas veio para o final e não foi uma ordem estabelecida por mim, foi dos meus estudos. E nesse momento, de maneira espiritual, Jesus quer te entregar a Santíssima Virgem Maria para você levá-la para Éfeso, o teu coração. E amar
profundamente aquela mulher a quem Cristo mais amou. Olha um pouquinho para baixo, feche um pouquinho os seus olhos se você conseguir. Se você não conseguir, não tem problema. Irmão, irmã querida, dentre tudo que você escutou aqui, o que lhe trouxe um maior incômodo? Um pensamento que relacionou como está a sua vida com Nossa Senhora? Uma tristeza por ver ela ofendida? Um desejo de conhecê-la mais para defendê-la? Qual foi o fruto da pregação? E eu posso nem ter citado aqui alguma coisa que pode ter acontecido no seu interior. Mas eu te pergunto, lembra da sua infância na sua casa? Quando que Nossa Senhora veio na sua vida? Como que ela começou a se apresentar para você? Foi no seio da sua família? Foi com o papai, com a mamãe? Foi com a vovó? Foi numa música de igreja? Foi numa festinha? Foi numa reunião familiar? Foi na paróquia? Foi na leitura de um livro? Foi num retiro? Como que ela veio na sua vida? Como que ela se apresentou para você? Ela tem um cantinho no seu coração? E se ela teve um dia e você percebeu que houve um arrefecimento, e aí você escutou esta pregação e você pode ter pensado, nossa, Anderson, eu já fui mais devoto, eu era uma pessoa que eu queria estar mais perto dela, mas eu percebi que houve uma interrupção e eu entendi que foi uma luta espiritual nessa pregação. E hoje, meu irmão e minha irmã, com todo o amor do mundo, eu digo para você, Jesus, como olhou para São João, está olhando para você. Elisete, eis aí a minha mãe. Niágara, eis aí a minha mãe. A todos que estão aqui, Ana, eis aí a minha mãe. Mário, eis aí a tua mãe. Leve ela para casa. Se eu não citei o seu nome, você, meu irmão, e você, minha irmã, leva ela para sua casa. Renova a sua devoção. E Nossa Senhora vai derramar graças de amor profundo na sua vida. Graças de proteção, graças de providência, graças de união. Nossa Senhora é uma mãe generosa. E como naquele casamento ela percebeu o vinho que faltava, ela sabe o que está faltando na sua vida. E ela não deixará de interceder pela sua vida. Leva ela para sua casa e renova diante de Jesus o seu compromisso de amor com a Santíssima Virgem Maria. Amém? E a gente vai pedir um milagre para Nossa Senhora no final desta pregação. Vem aqui com seu marido, vem. A comunidade inteira vai rezar por este casal. Vem aqui minha irmã, meu irmão querido. Que alegria te ver aqui, hein? Me relembre seu nome. Roberta. A Roberta me mandou uma mensagem essa semana pedindo oração porque ela está numa luta da vida dela. Foram 3? Ela teve 3 abortos espontâneos recentemente. Eu conversei um pouquinho com ela e falei que nós iríamos rezar por ela, pedindo um milagre pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, porque ela está esperando essa graça. A Santa Isabel engravidou com uma idade bem tardia e vocês sabem que nosso Deus é capaz de fazer milagre, porque eu disse para ela, né, teve uma mamãe aqui no colégio, 41 anos, que teve um bebê recentemente, e essas coisas são possíveis. Mas eu gostaria que com todo o amor do seu coração, você estendesse a mão para esse casal, e nessa Ave Maria que você rezar, você coloque a sua fé, o seu amor, pedindo um milagre na vida desse casal, e que Nossa Senhora conceda esta graça. Santíssima Virgem Maria, nós apresentamos esse casal e suplicamos, Mãe, que a Senhora chegue diante do coração do seu Filho Jesus e arranque do coração dele este milagre, Mãe. Como na boda em Caná, que a Senhora percebeu naquele casamento que estava faltando vinho e por causa do seu pedido, Jesus antecipou o milagre
nós iremos rezar uma Ave Maria por este casal, com toda a comunidade, suplicando esta graça. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Leite, rogai por nós. Vocês já escutaram falar da devoção à Nossa Senhora do Leite? 1 minuto eu vou falar. A Nossa Senhora estava dando mamar para o menino Jesus, o leite dela caiu no chão. A residência onde a Nossa Senhora estava ficou toda branca. Tomou tudo. E essas pedras das paredes, do chão, elas existem até hoje. E tem um contato lá na internet que tu entra e pede o pozinho, e tem muitas mulheres que misturam na água e que recebem a graça, né? Ficam grávidas. Só que o padre que me ensinou essa devoção, ele falou que vale tanto não é o pó que vem de longe, mas é a devoção à Nossa Senhora do Leite e a confiança. Busque na internet Nossa Senhora do Leite e começa a suplicar para a mamãe essa graça. Amém? Amém. Viva Nossa Senhora! Amém, povo de Deus. Agora que fica a questão aqui. Pode ir. Fica uma questãozinha aqui. A questão do sorteio. A Sandra, que estava com os papéis. Na ausência dela, alguém sabe onde estão esses papéis? Hã? Eu também acho que sim. Isso ficou no meu coração, mas eu falei, amém? Então é isso aí, povo de Deus! Vem aqui, casal querido! Então tá bom ali, ó. Olha que coisa, hein? Eu cheguei a pensar nisso também. De verdade, de todo o coração. Mas eu falei, meu Deus do céu, eu não sei, né? Vamos aqui fazer um negócio aqui? Que a gente sempre tira uma fotinha. Pera aí, rapidamente.